Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Pregador Rofferson Lisboa falando aqui. Eu estava meditando agora há pouco em duas frases de Charles Haddon Spurgeon e que nunca fez tanto sentido como nos dias de hoje. A primeira frase, ele diz que chegará o dia em que no lugar de pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços entretendo bodes. E a segunda frase que ele diz é que só os tolos acreditam que política e religião não se discutem e que por isso os ladrões continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. De fato, é tempo da igreja se posicionar. É tempo do povo de Deus se levantar e avançar contra as portas do inferno. Não é tempo de ficar de braços cruzados. Eu estava ministrando essa semana em uma igreja e eu falei a respeito de alguns assuntos, como a sã doutrina e a respeito do mundanismo. E claro, muita gente mesmo ali veio nos procurando e dizendo, parabenizando por ter pregado a verdade. É muito estranho você precisar receber parabéns por ter pregado a verdade. Isso deveria ser algo comum nos dias de hoje. Mas realmente isso gera espanto, porque muitos se acovardam e não fazem uso da palavra de Deus como deveria ser. Não são usados por Deus como deveriam ser usados para pregar a verdade. E eu não tenho papas na língua mesmo. Deus me chamou para pregar o evangelho e eu vou pregar o verdadeiro evangelho, doa quem doer. Não quero mais saber de adolescentes e de jovens se perdendo no caminho do Senhor, porque eu deixei de pregar a verdade pensando se eu posso ou não posso ser aceito por uma ou por uma outra pessoa, ou até mesmo pela igreja. Eu estou aqui pronto para pregar a verdade. O apóstolo Paulo, ele diz, quando escreve a Timóteo, a respeito de algumas questões nos últimos tempos. E uma das questões que ele disse é que nos últimos tempos, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A apostasia nunca teve tão alta como está tendo. E a apostasia é o maior sinal da vinda do Senhor Jesus. É tempo da igreja se despertar, acordar desse sono profundo que está vivendo. Não está percebendo com que o mundanismo está entrando dentro da igreja e está tragando nossos jovens para o inferno. Satanás mudou de estratégia. No tempo dos apóstolos, ele perseguia a igreja. E ele percebeu que quanto mais ele perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Agora ele muda de estratégia. Em vez de vir a nós o vosso reino, de vir o reino de Deus até nós, o governo de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, nós estamos recebendo o governo de Satanás. A Bíblia vai dizer, João diz que o mundo jaz do maligno. O sistema mundano é de Satanás, é dirigido por Satanás. E ele conseguiu fazer com que entrasse na igreja esse mundanismo. Com que o sistema mundano entrasse. E a cada dia mais a igreja está parecendo mais com o mundo. Então eu preguei contra isso. Mas é claro, houve também aqueles que se levantaram. Aí eu me lembro de Timóteo, quando ele prega também. Ele escreve também, Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, no versículo 3 em diante, onde ele diz que também nos últimos tempos, que viria o tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Muitos não sofrerão a sã doutrina, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para sobre si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É claro que quando prega a verdade, vai ter aqueles que se levantarem contra, para defender o quê? O desejo da própria carne, a concupiscência da própria carne. E claro, nós precisamos sim ser resistentes. Nós precisamos sim não deixar com que sejamos intimidados com as oposições que vêm contra nós quando nós pregamos a verdade, a palavra de Deus. É interessante eu mostrar também que todo mundo quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que Deus tem para mim e para a sua vida. Mas que para isso acontecer, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que não nos conformar com este mundo. Não nos conformarmos com o padrão desse mundo. Ou seja, não nos deixar moldar com o padrão desse mundo. Mas que mundo é esse, irmão Rofferson? Não, esse mundo não é a humanidade em si, não é o mundo em si em que vivemos, mas o sistema que dirige esse mundo. Esse sistema é o próprio mundanismo. É as pessoas vivendo conforme Satanás quer que viva. E o pior, levando isso para dentro do culto que deveria ser o culto a Deus. Nunca vimos um tempo onde a profanação do que é santo foi tão evidente como está sendo hoje.
Nossas igrejas estão se tornando verdadeiras casas de shows. As luzes sendo apagadas ou então funcionando em meia luz, exatamente como são nas baladas. Os púlpitos que foram orados, consagrados a Deus, agora se tornam latões de lixo, aonde colocam a Bíblia em cima para melhorar a estética. Desde quando um latão de lixo melhora a estética de alguma coisa? Satanás está colocando de uma forma sutil as suas garras de fora, e a igreja está acatando, está abraçando tudo isso. Homens de Deus que deveriam estar repreendendo e proibindo, estão aceitando e estão propagando essas falsas doutrinas, estão servindo como falsos profetas. Os homens de Deus e as mulheres de Deus do passado, que através da santidade, através da sã doutrina, vivendo a sã doutrina, fizeram com que as igrejas avançassem e nós chegássemos aos milhões que somos hoje. Hoje somos vistos como vilões, como pessoas que não sabiam de nada, sem noção, que essa geração agora é a geração que descobriu o verdadeiro evangelho. Indo totalmente ao contrário do que a palavra de Deus diz, que nos últimos dias haveriam falsos profetas. Meus amados irmãos, temos que acordar. Paremos, por favor, líderes e pastores, de transformar as nossas igrejas em casas de shows. De pregadores ficarem agindo como se fossem palhaços e entretendo bodes, com as suas mensagens de motivação, distorcendo a palavra de Deus, excluindo o evangelho da cruz e colocando o evangelho da prosperidade, o evangelho do não julgueis, o evangelho que faz com que as pessoas vivam da forma como queiram viver e não de acordo com a vontade de Deus. É tempo de nos levantarmos. Por favor, parem de apagar as luzes. Parem de colocar esses tambores de lixo. Parem de fazer estes shows. Parem de entreter os nossos jovens e pregue a palavra. A palavra de Deus é que liberta. É a palavra de Deus que salva. E nós temos a responsabilidade, nós como líderes. Também teremos que prestar conta a Deus. E a nós, que muito foi dado, muito também será cobrado. Se for preciso, eu faço um outro vídeo explicando o porquê, por exemplo, que eu não concordo com luzes apagadas, que eu não concordo com igrejas pretas, que eu não concordo com os nossos jovens vestidos como quem vai se prostituir, as moças com seus ornamentos, brincos, pulseiras, igual as mulheres do mundo. Sabemos o que aconteceu com todos aqueles que seguiram os padrões do mundo. Israel, toda vez que Israel adotava a cultura pagã, Israel depois era mantida como escrava, tinha punição pela parte de Deus. Vamos nos despertar e viver realmente em santidade. Jesus está voltando, não há mais tempo para estar brincando. Eu quero deixar aqui apenas um testemunho. E é um pedido, não me convidem para estar ministrando, aonde as luzes estão apagadas ou estão meia luzes, há tambor de lixo ali no meio, aonde está apenas emocionalismo. Porque o Espírito Santo de Deus não tem liberdade de trabalhar no lugar desse, porque apenas o ego do homem, estratégias humanas estão substituindo o poder do Espírito Santo de Deus. Estão pegando e se baseando nessas igrejas pretas, essas comunidades que está apenas trazendo práticas do mundo. E as pessoas estão acatando, achando que é algo que vem de Deus. Essa geração está cada vez mais doente, se contentando com arrepios, achando que arrepios é o que? É movimento, que é a ação do Espírito Santo, e estão muito enganadas. Porque quando eu estava no mundo também, quando eu vi um louvor, e quando eu vi uma música qualquer do mundo, quantas vezes eu não chorei porque aquela música falou comigo, mexeu com as minhas emoções, mas eram músicas mundanas, falada de chifre, de traição, de bebida cachaçaiada. E não só apenas isso, os ambientes que eu ia também, aquelas luzes apagadas que fazia com que a gente tivesse uma falsa sensação, que levava a gente à melancolia, a gente ficava emocionado muito fácil, porque o ambiente gerava isso, e com isso era propenso cada vez mais a estar pecando, a estar errando, na escuridão que os pecados são cometidos. Nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz, Deus nos tirou das trevas para a luz. Eu era promotor de eventos quando eu estava no mundo, e todas essas estratégias que estão usando hoje, e acham que estão segurando nossos jovens ou atraindo jovens para a igreja, eu usava no mundo para tirar jovens da igreja. Eu usava no mundo essas estratégias para que as pessoas fizessem aquilo com que eu achava certo, para que namorados traíssem suas namoradas no escuro, para que jovens se bolinassem com a luz apagada. E quantas vezes, quantas baladas, quantas festas que tinha, até mesmo o nome de Jesus era ali ministrado. Mas isso não queria dizer
que Jesus estava aprovando tudo aquilo. Vamos acordar. É tempo de vivermos sim essa doutrina. É tempo de vivermos sim em santidade. E ensinar para essa geração o que realmente é ser santo. Porque sem seguir a paz com todos e a santificação ninguém verá a Deus. Acordem, líderes. Por favor, não deixe a nossa geração ser destruída. E jovens e adolescentes, conheçam a palavra de Deus. O Senhor diz em Oséias 4,6 que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conheçam a palavra de Deus. Não se limitem a pregações, mas leiam a palavra, examinem, tenham uma vida de oração, de consagração para não serem mais enganados. Não aceitem nas suas igrejas mais esses eventos, esses entretenimentos, com que os cultos se pareçam shows. Alguém apagou a luz, manda acender a luz. Porque nós somos luz, nós não somos trevas. A treva é o que? É a ausência de luz. Não se deixe moldar pelos padrões do mundo. Não se deixe moldar pelos padrões do mundo. O que o mundo faz, faça ao contrário. Faça ao contrário, porque Satanás está tentando te enganar, fazendo apenas a vontade da tua carne. E se você não está com os olhos espirituais abertos, você está sendo muito sujeito a sofrer a mesma condenação com que Satanás e os seus demônios já estão condenados. Não perca tempo. Entregue sua vida para Jesus de verdade. Conheça a vontade de Deus. Não se conforme com o padrão desse mundo, ou seja, não se molde ao padrão desse mundo. Mas não apenas isso. Não se conforme no sentido de combata ao pecado. Não se deixe dominar. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu posso estar dando um tiro no pé no meu ministério falando isso. Porque estou me levantando contra o pecado. Contra grandes homens aí de influência no mundo cristão. Mas eu vou pregar a verdade, porque eu não quero que mais jovens, que adolescentes passem por tudo o que eu passei quando eu servia a Satanás. Nas casas noturnas, nas baladas, no uso de drogas, prostituição, de tudo que eu vivia. É tempo de salvarmos almas. De romper contra as portas do inferno, pregando o evangelho, anunciando a salvação em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e estejamos vigilantes, porque Jesus está voltando.